Olá, meus amigos. Para você que foi Mormon, se você passou lá tempo suficiente, você aprendeu uma língua chamada mormonês. E você vai escutar um banho de mormonês hoje no depoimento desse brasileirinho. Presta atenção. Ele fala o seguinte: Olá, Vânia. Sou membro ativo da Igreja de Jesus Cristo. Servi missão, me selei no templo com a minha esposa maravilhosa. Mesmo triste em situações onde vejo pessoas falarem mentiras na internet sobre a igreja, fico feliz que temos a liberdade de compartilhar nossos sentimentos e opiniões sem violência. Usando esse privilégio que todos temos, gostaria de compartilhar o que vivo e sinto. Primeiramente, me deixa muito triste quando vejo membros e líderes da Igreja de Jesus Cristo sendo homofóbicos e destratando pessoas. Muitas vezes não porque são pessoas ruins, mas por sim levarem uma tradição onde às vezes inventam regras e ideias onde não existem. O erro que muitos, ele coloca em letras maiúsculas, muitos membros da igreja ativos e ex-membros cometem é relacionado à conversão, uma doutrina mal interpretada por muitos mesmo. Eu sempre gosto de me perguntar, se o profeta se afastar da igreja, o que eu faço? Ou seja lá quem for, para mim não muda nada. Apesar de ter um testemunho dos profetas vivos e apoiar meus líderes, mesmo com muitas imperfeições, eu não sou convertido a nenhum deles. Sou convertido ao Salvador Jesus Cristo e hoje posso falar que sei por mim mesmo que ele vive. Posso chamá-lo de amigo, vi sua mão em minha vida, vi milagres reais acontecerem diante dos meus olhos. Aí ele coloca tudo em maiúsculo essa parte. Não existe nada e ninguém que possa mudar isso. Vi e sofri muitas coisas por conta de membros da igreja e líderes. Meu pai, que foi bispo, nos agredia muito na infância e tratava minha mãe muito mal. Minha esposa foi assediada por um líder da igreja, onde deixou muitas sequelas. Vi líderes ensinando ideias totalmente contrárias à doutrina de Cristo. Já sofri bullying na igreja, já sofri racismo de pessoas da igreja e por aí vai. Todos os que cometem erros como assédio, agressão verbal ou física, homofobia, racismo, etc., devem ser punidos perante a lei e todos responderão perante Deus. Sabe o quanto disso tudo abala meu testemunho? Zero. Sabe por quê? Não sou convertido aos profetas, nem aos líderes, nem familiares, nem membros da igreja. Sou convertido ao Salvador. O testemunho que tenho de que Deus chamou um profeta e que essa é a igreja de Cristo são consequências naturais da minha conversão a Ele. Minha mãe foi uma mulher muito temente a Deus. Muitas vezes ela me compartilhou experiências de visões celestiais que ela teve e também sempre dizia que ao se deitar à noite ouvia a voz do Senhor falar com ela. Ninguém sabia disso além de mim. Ela sempre o manteve sagrado. Ao contrário do meu pai, que não vivia o que ensinava. Ela faleceu de causas naturais. Isso está no laudo necroscópico do IML. Aos 40 anos de idade, jovem e sem nenhuma doença que poderia causar a morte. Quando soube do ocorrido, imediatamente tive uma experiência espiritual poderosa e inesquecível, onde soube que ela estava bem e que o Senhor a chamou de volta ao lar no momento exato, sem dor e sofrimento, por causa da fidelidade e amor a Ele. Claro que sinto muita falta dela, mas também sou grato que ela foi livrada de todo o sofrimento emocional que passou em vida. Existem muitas tradições criadas por membros que não vão de acordo com o manual geral e a doutrina do Salvador. Uma delas é o desprezo quando um familiar ou amigo querido decide se afastar da igreja. Minha irmã, por exemplo, frequenta uma religião de origem africana. Quando me disse que deixaria a igreja, ao contrário do meu pai, nada mudou em nosso relacionamento e o amor que tenho por ela.
Inclusive, ela me convidou a participar em ocasiões de sua igreja, onde fui demonstrando respeito por suas crenças. Também tenho um amigo de juventude da igreja que agora se define como homossexual. Nada mudou em nossa amizade. Ele foi largado por muitos membros da igreja e alguns familiares. Nós conversamos com muita frequência e busco agir como Cristo age. Enfim, com tudo isso eu quero dizer que os membros e líderes, inclusive eu e vocês, são imperfeitos. O presidente Jeffrey Holland, que preside o Quórum dos 12, ensinou na última reunião de liderança da Conferência Geral. Lembre-se de que as pessoas com quem servimos são voluntárias e têm sua vida pessoal. Seu serviço pode não ser perfeito, mas merecem gratidão. É exatamente isso que sinto. Com relação a todos os membros e líderes que de alguma maneira prejudicaram a minha vida e minha família, por mais que sinta decepção por eles, tenho um sentimento de gratidão por terem servido na Igreja do Salvador. Por mais traste que tenha sido a pessoa, ele ou ela estava dando tempo voluntário para servir ou de alguma maneira ajudar alguém. Todos têm um lado bom, seja ele membro ou não da igreja, homossexual, criminoso, etc. Usando meu direito constitucional, me expresso para que reflitam sobre isso. Não sei exatamente sobre sua história, Vânia. Imagino que deva ter sofrido muito na igreja. E se agora você se sente feliz, fico feliz por você. Como discípulo de Cristo, não tenho direito de julgar ninguém, muito menos condenar. Em poucos vídeos que assisti em seu canal, infelizmente vi muitos comentários seus que são intolerantes sobre a minha religião. Também há as pessoas e líderes da igreja. O conteúdo que você compartilha em seu canal se baseia em experiências que você passou na igreja e também nas histórias de outras pessoas que nem tem como saber se são verdade ou são mal interpretadas. A consequência disso é uma generalização onde pessoas fiéis e bons líderes acabam sendo acusados juntos. Eu não acho que devemos esconder experiências negativas que tivemos em lugares que participamos no passado, pois o sentimento de claridade e verdade é libertador. Mas isso não me dá o direito de fazer uma condenação geral a todos. Por exemplo, é igual se eu vou ao McDonald's e encontro um fio de cabelo no meu hambúrguer. Então, ao reclamar, o gerente faz um ataque racista contra mim e logo em seguida vou na internet e digo que a rede McDonald's é racista e não presta. É injusto condenar todos os gerentes do McDonald's baseados na minha experiência. Vânia, o que compartilha no seu canal foi baseado na sua experiência ruim. Mesmo não sabendo exatamente o que passou, tenho compaixão por você. E sei por experiência própria o quanto isso causa dor e traumas. No entanto, te peço que não seja injusta comigo e nem com outros membros e líderes da igreja, e muito menos seja intolerante com uma organização inteira por conta da sua experiência negativa. Isso porque ele não está me julgando, né? Quando você fala dos membros da igreja, profetas, líderes, etc., você ou outros que são intolerantes à nossa religião, provavelmente não os conhecem pessoalmente e certamente não conviveram com eles. Por isso é totalmente injusto quando você diz que não prestam, que são falsos ou ruins. Por favor, peço por mais respeito. Sei que isso vai te ajudar a ser mais feliz na sua vida. Desejo muito sucesso e felicidade a você. Ai, meu Deus. Olha, eu não entendi o porquê que você se deu o trabalho de parar o teu dia e digitar um texto tão bem elaborado para minha pessoa. E eu quero só comentar alguns pontos aqui do depoimento dele, tá? Ele fala aqui que ele é membro da Igreja de Jesus Cristo, serviu missão, se selou no templo com a esposa maravilhosa dele. Tudo bem.
Aí ele fala que mesmo ele se sentindo triste quando vê pessoas falarem mentiras na internet sobre a igreja, ele fica feliz por ter a liberdade de compartilhar seus sentimentos e opiniões sem violência. Amigo, aqui do depoimento, primeiro você precisa, antes de declarar que pessoas estão falando mentiras na internet sobre a igreja, eu imagino que eu estou incluída nesse meio, porque você mandou essa mensagem diretamente para mim. E eu não vou tentar te convencer de que as coisas que eu falo sobre a igreja são verdades. Porque diferentemente de você, eu não tô aqui para enfiar goela abaixo nada do que eu acredito em ninguém. Eu não tô aqui para usar palavras bonitas e bem colocadas para disfarçar o meu senso de superioridade em relação a pessoas que não são da igreja. Eu consigo notar aqui muito claramente que você tem um testemunho da veracidade da igreja. Você tem direito a esse testemunho. Olha o que ele fala aqui. O erro que muitos membros da igreja ativos e ex-membros cometem é relacionado à conversão, uma doutrina má interpretada por muitos. Ele fala que ele não é convertido a nenhum dos líderes da igreja. Sou convertido ao Salvador Jesus Cristo. Vi milagres reais acontecerem diante dos meus olhos. Não existe nada e ninguém que possa mudar isso. Eu não sei muito bem o porquê que você achou tão importante você falar aqui sobre que a conversão é uma doutrina má interpretada por muitos. Sabe como é que funciona a doutrina da conversão, até onde eu sei? Você tem uma experiência espiritual ou mística com um Deus ou com um santo ou qualquer que seja a entidade, e você agora está convencido de que aquilo é verdade, de que é aquilo que você precisa, e adivinha, sabe o que eu acredito de coração? Que você tem direito à tua conversão à igreja mórmon, que qualquer pessoa tem direito à conversão à igreja católica, à conversão a kardecismo, seja lá o que for. Se uma pessoa chegar para mim e falar que teve uma experiência espiritual com a Nossa Senhora ou com o São Francisco, sei lá, enquanto orava diante daquela estátua, eu vou respeitar, honrar e validar a experiência espiritual daquela pessoa, viu? Então, conversão não acontece só em um lugar. Conversão não acontece só em uma igreja, porque aquela é a única verdadeira. Cada um é dono da sua verdade, você é dono da tua verdade e tem direito a ela. Mas todos os seres humanos têm direito a se converter a qualquer religião. Enfim, você até comenta aqui que eu achei bacana, você fala que a tua irmã deixou a igreja para passar a frequentar uma religião de origem africana, e você até visitou a igreja com ela, e com todo respeito. Isso é muito bacana, isso é muito bonito, viu? Agora eu só queria porque assim, quando eu era membro da igreja, eu acreditava que se eu recebi um testemunho, é porque claro que aquela é a única igreja verdadeira, mas eu não tinha me dado conta que existem pessoas que se convertem ao judaísmo, ao islamismo, a Testemunha de Jeová, se convertem a várias outras igrejas e também têm experiências espirituais tão fortes e reais quanto as minhas, viu? Então tá. Então eu não entendi por que você se sentiu, você achou importante falar sobre a doutrina da conversão. Talvez porque você está dizendo aqui que você... Ai, meu Deus, porque olha só o que você fala aqui. Minha esposa foi assediada por um líder da igreja, onde deixou muitas sequelas. Já sofri bullying na igreja, já sofri racismo de pessoas da igreja e por aí vai.
Sabe o quanto disso tudo abala meu testemunho? Zero. Sou convertido ao Salvador. Eu acho um pouco preocupante isso, porque uma conversão ao Salvador não deveria vir acompanhada de assédio, de bullying, de ataques de racismo, como você fala aqui. E eu sei que você aprende na igreja que a igreja é verdadeira, os membros não. Na minha opinião, quem realmente é verdadeiro são os membros, não são perfeitos, mas têm fé e acreditam naquelas coisas, como você, por exemplo. Eu acho que tudo isso que você está falando, que você sofre na igreja, eu acho que não deveria acontecer se essa fosse a igreja de Jesus Cristo. Mas tudo bem. Eu espero que essa tua resiliência em suportar bullying, racismo, tua esposa sofreu um assédio por um líder, que isso deixou ela com sequelas. Eu espero que nada disso te adoeça mentalmente, porque eu não sei se você sabe, milhares de membros da igreja no mundo inteiro adoecem mentalmente por conta dessas coisas aqui. Porque elas são ensinadas que se elas têm um testemunho real daquelas coisas, elas têm que abaixar a cabeça e dizer sim. Elas têm que perdoar. Elas têm que ficar lá por Jesus Cristo e não por causa das pessoas. E é onde membros da igreja imperfeitos e mal intencionados, líderes mal intencionados, abusando do seu poder, podem começar a abusar pessoas espiritual e emocionalmente. Isso tem o potencial de te adoecer, tá? Eu frequentei a igreja por 35 anos, eu prestei meu testemunho também, eu acreditava ter um testemunho. Eu, como você, eu também fiz missão, missei ali no templo, servi em todos os chamados e fiz o melhor que eu podia. Acontece que por eu ter tido que abrir mão da minha própria identidade, das minhas próprias vontades e objetivos pessoais, eu tive que me sujeitar ao currículo que já é pré-estabelecido pela igreja e ignorar minhas próprias aspirações pessoais, eu acabei adoecendo mentalmente ao final de 35 anos. E eu descobri que a igreja estava fazendo um grande mal para mim, viu? Tá, eu vou voltar a esse assunto. Eu queria chamar a atenção para uma parte que você fala aqui da tua mãe, né? Que ela era muito religiosa, ela falava que ela escutava, ela falava para você, né? Que ela sempre dizia que ao se deitar à noite, ouvia a voz do Senhor falar com ela. E que do nada, né? Eu lamento muito por isso, mas ela acabou falecendo aos 40 anos de idade, muito nova, né? E olha, a que você atribui isso? Você fala assim: eu tive uma experiência espiritual poderosa e inesquecível, onde soube que ela estava bem e que o Senhor a chamou de volta ao lar no momento exato, sem dor e sofrimento, por causa da fidelidade e amor a Ele. Essa tua declaração aqui, quando você fala que ela foi chamada, né, sem dor e sofrimento, para voltar ao lar, por causa da fidelidade e amor a Ele, o que você tem a dizer para outros membros da tua igreja que também são fiéis e amam a Deus e que sofrem e morrem aos poucos de doenças dolorosas como câncer e outros males? Será que aquelas pessoas não são tão fiéis e não amam a Deus tanto quanto a tua mãe amava e é por isso que elas têm que sofrer? Fica aí para você pensar, mas essa frase aqui é ofensiva. Meu pai faleceu de câncer no estômago, ele era o patriarca da estaca. E eu conheço outras pessoas muito fiéis a Deus, membros da igreja, que tiveram mortes horríveis. E essa tua declaração aqui me ofendeu. Todos têm um lado bom
seja ele membro ou não da igreja, homossexual, criminoso, etc. Eu não entendi o porquê que você colocou homossexual e criminoso na mesma sentença, porque um não tem nada a ver com o outro, viu? Você não compara um criminal, ó. Você não compara um criminoso a homossexuais. E você também não compara criminosos a não membros da tua igreja. Você fala aqui, né? Todos têm um lado bom, seja ele membro ou não da igreja, homossexual, criminoso. Bom, como assim todos têm um lado bom, seja ele membro ou não da igreja? Eu não entendi. A tua visão de mundo é a visão que a tua igreja te ensinou a ter dos outros seres humanos. É uma visão separatista e seletista. E ai, como eu compreendo isso. Porque eu já calcei os teus sapatos. Como membro da igreja, eu já tive essa prepotência, esse senso de retidão. Você não precisa me dizer que todas as pessoas têm um lado bom. O fato de ser membro da tua igreja ou não, para mim, é irrelevante. O fato de ser homossexual ou ter qualquer outra orientação sexual, para mim, também é irrelevante, porque eles são seres humanos que não deveriam nem ser categorizados de forma especial, de forma particular, quando se fala em retidão, ou ter um lado bom ou não. Criminosos, sim, pessoas que cometem crime, muitas delas têm sim um lado bom. Só essa categoria deveria ser separada, mas na tua mente não. Tem membro da igreja ou não membro, tem homossexual. Como discípulo de Cristo, não tenho direito de julgar ninguém. Como assim, como discípulo de Cristo? Sabe o que eu acho? Eu acho que nenhum ser humano tem direito de julgar nenhum outro ser humano. Você não precisa ser um discípulo de Cristo para não ter o direito de julgar outras pessoas, porque você é imperfeito, né? Como todos os outros. E você não precisa ser um discípulo de Cristo. Eu não julgo as pessoas. E de acordo com o conceito da tua igreja, eu não sou uma discípula de Cristo porque eu abandonei o mormonismo para nunca mais voltar. Sabe o que me chamou a atenção? Desculpa, tá? Você que está assistindo, eu estou me dirigindo a ele porque como é que fala? Esse e-mail foi direcionado a mim e eu sinto aqui a malícia e o senso de superioridade dele, apesar dele tentar posar de humilde e tudo, né? Ele tá... Tudo bem, então eu tô falando mais diretamente com ele, tá? Você fala que não tem o direito de julgar ninguém, mas logo abaixo você fala o seguinte: o conteúdo que você compartilha em seu canal se baseia em experiências que você passou na igreja e também nas histórias de outras pessoas que nem tem como saber se são verdade ou são mal interpretadas. Então você está me julgando. Você está me julgando porque você já deu o veredito aqui. O meu canal se baseia em pessoas, em experiências que eu passei na igreja. Aí você fala de novo aqui embaixo. O que você compartilha no seu canal foi baseado na sua experiência ruim. Isso não é julgar? É o que então? Mesmo não sabendo exatamente o que passou, tenho compaixão por você e sei por experiência própria o quanto isso causa dor e traumas. Eu não sinto compaixão nas tuas palavras, viu? Eu sinto prepotência, eu sinto um senso de retidão disfarçado de humildade. Sabe o que é interessante? Você fala aqui, né, que esse canal realmente, tem sido baseado em histórias de outras pessoas, né? Queridos que me mandam aqui, abrem o coração e me contam o que aconteceu. E você fala que não tem nem como saber se são verdade ou são mal interpretadas. Sabe o que é interessante? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela foi fundada em cima de histórias que ninguém sabe se é verdade. Mas você escuta as histórias, você ora, tem uma descarga de dopamina, tem um ardor no peito, pronto, eles já te convenceram que isso é um testemunho da verdade, da veracidade da igreja. Então tudo aquilo é verdade. A primeira visão de Joseph,
O livro de Mórmon como um documento histórico, restauração do sacerdócio, foram histórias contadas. Então, quem é você para julgar as histórias que eu conto aqui no canal, que são mandadas por pessoas que não têm nada a ganhar, a não ser abrir o coração delas e verem a experiência delas validada e a voz delas ouvida pela primeira vez, porque a tua igreja não, ela cala as pessoas que querem falar o que elas realmente sentem. Eu sei, porque eu estive lá por muitos anos e eu nunca tive voz, a menos que fosse para apoiar. Você fala aqui, né? Você dá o exemplo de se você for, por exemplo, no McDonald's e você encontrar um fio de cabelo no teu hambúrguer, aí você vai reclamar com o gerente, né? Você fala assim, então ao reclamar, o gerente faz um ataque racista contra mim. Logo em seguida eu vou na internet e digo que a rede McDonald's é racista e não presta. É injusto condenar todos os gerentes do McDonald's baseado na minha experiência. Isso aqui para mim mostra o quanto você não conhece o meu canal e eu não te culpo por isso. Eu não estou falando de pessoas. Sabe o que eu aprendi na tua igreja? Durante todos aqueles anos que eu frequentei, eu aprendi que eu preciso defender a verdade e a retidão. E quando eu descobri a verdade sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, eu não podia me calar, porque se tem uma coisa que eu aprendi na igreja foi a ser íntegra, foi a ter coragem moral de defender o que é certo. E é isso que eu estou fazendo aqui e eu falo olhando nos teus olhos. E eu te dou uma sugestão, não assiste meus vídeos, porque este canal não é para pessoas como você que têm um testemunho, que precisam desse testemunho, eu respeito. Agora, eu nunca vou deixar de ser intolerante com organizações corruptas como a Igreja Mórmon, que eu conheço muito bem. Eu nunca vou calar a minha voz, porque eu quero fazer alguma diferença para o bem neste mundo. Eu não generalizo as pessoas, como você fala aqui, né? Ah, você vai generalizar agora e falar que todos os gerentes do McDonald's são racistas. Eu reconheço o trabalho que um bispo faz, um presidente de Estado, uma presidente da Sociedade de Socorro, que trabalham de graça, pagam para trabalhar, missionários de tempo integral, pagam para trabalhar, enquanto o quórum dos 12, dos 70 para cima, ganham um salário gordo para trabalharem pela igreja. Onde houver corrupção, onde houver charlatões da fé, usando o nome de Jesus Cristo para tirar vantagem de pessoas de boa fé, enriquecerem no mundo inteiro, enquanto eu souber de uma organização assim e eu souber exatamente o que eu estou falando, eu não vou me calar. Por favor, peço por mais respeito. Sei que isso vai te ajudar a ser mais feliz na sua vida. Quem é você para me dizer isso? Você acabou de dizer que não julga ninguém como discípulo de Cristo, né? Não julga ninguém. Você sabe o quanto eu sou feliz ou deixo de ser na minha vida? O que você sabe sobre a minha vida? Eu vou desrespeitar uma organização suja, mentirosa e corrupta. Isso que eu estou te falando, eu falaria olhando nos olhos do Nelson, do Iron, do Oaks, de qualquer, do Holland que você cita aqui, porque eles sabem exatamente do que eu estou falando. Se eu for mais feliz do que eu sou na minha vida, eu vou ficar até com remorso. Eu sou muito feliz. Um dos motivos da minha felicidade é poder dar voz a pessoas que não têm voz. Porque quando elas deixam uma organização tão forte, tão controladora quanto a Igreja Mórmon, elas saem com sentimento de culpa e morrendo de medo de perder as bênçãos de Deus.
de serem castigadas, de caírem, de serem jogadas às bufetadas de Satanás. E eu tô aqui para abraçar, para tranquilizá-las e dizer que tá tudo bem. É só isso que eu quero, viu? Então, só para encerrar, eu quero te falar uma coisa. Eu te entendo porque eu tinha um testemunho como o teu, pelo menos acreditava ter. E as pessoas mudam. E talvez essas coisas horríveis que você fala que sofre aqui, bullying, racismo, assédio que a tua esposa sofreu, se essas coisas um dia começarem a comprometer a tua saúde mental e a tua qualidade de vida, e você decidir abrir um pouquinho mais a tua mente e se permitir ver as coisas como elas realmente são em relação à igreja, não em relação a Jesus Cristo. Eu não sei por que tem que misturar Jesus Cristo e a igreja mórmon, mas tudo bem. Então, se, como eu te falei, se esse testemunho, esse estilo de vida começar a comprometer a tua qualidade de vida e a tua saúde mental, como aconteceu comigo, então, se você estiver disposto a... Desculpa, eu sei que eu repeti tudo aqui, né? Tô cansada. Cheguei do trabalho agora. Então, se você quiser sentar e sem medo pesquisar e descobrir coisas e aprender por si, talvez então você possa tirar vantagem aqui de alguns dos vídeos do meu canal e eu vou estar aqui para te receber de braços abertos. Tá bom? Enquanto isso, compartilha o teu testemunho lá na igreja e pode ter certeza que eu vou seguir firme aqui no meu trabalho, independente de qualquer coisa. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.